Muito bom dia, Walter. Vamos iniciar aqui a análise da sua loja, tá, amigo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o voto de confiança de vocês, né? Eu colocar a loja de vocês aí na gestão com a gente, para que a gente possa auxiliá-los aí, que vocês possam vender com mais qualidade e, obviamente, com lucratividade na plataforma do iFood, tá? Vamos fazer a análise da loja de vocês. Vamos enviar essa gravação aí para vocês na sequência. Esse é o primeiro passo que a gente dá aqui quando a gente recebe uma loja na gestão. Seria aí para que a gente possa evidenciar alguns pontos de melhoria, algumas falhas, travas, que eventualmente vocês possam estar cometendo dentro da plataforma, tá? Então, eu enviando essa análise para você, eu peço que vocês retornem o quanto antes, para que a gente possa dar início aqui aos ajustes, beleza? Então vamos lá, vamos avançar aqui. A gente já começa na aba desempenho para a gente ver o que vem acontecendo na loja de vocês aí nos últimos 30 dias. Esse é o cenário que a gente observa atualmente aí, né? Então aqui as vendas, então aqui nós temos os horários que mais vendem, os dias que mais vendem, as formas de pagamentos mais utilizados na loja. A gente observa aqui uma crescente com um ticket relativamente baixo ainda para o nicho, tá? Mas a gente vai avançar aqui, que a gente vai observar alguns detalhes e quais são as possibilidades de avanço aqui. O cenário que nós temos aqui nos últimos 30 dias traz para a gente aqui 3 cancelamentos, todos eles com impacto no selo super, 5 chamados, também gerando impactos aqui no selo super, tá? A gente observa aqui um cenário que preocupa a gente, né, que já está no limite aqui, do estado de alerta, que é o tempo de aberto da loja, 80%. Se isso aqui baixa para 79%, que já entra um estado crítico aqui em vermelho. Então, a gente precisa analisar com vocês com relação ao horário de funcionamento da loja, o que está acontecendo. Mas esse já pega esse gancho aqui como um alerta aí, tá? Alguma falha operacional está acontecendo e está gerando esse tempo de abertura baixo. Ideal que a gente esteja o mais próximo possível aí dos 100%. Vamos aqui na aba cardápio. E a gente tem um cardápio aqui com uma quantidade considerável de visitas, não são muitas ainda, precisamos atrair mais visitas aí para essa loja. Um número ideal que a gente acredita aí para visita seria algo na casa de 3.000 visitas nos últimos 30 dias, 3.000 acima disso, tá? É o cenário ideal para a gente. Visualizações, vocês estão aí com 35%. A gente acredita que o número ideal aí seria algo na faixa de 50% ou acima. Adição à sacola e revisão de pedidos, vocês estão na casa de 15%. A gente acredita que o número ideal seria acima de 25%. E os pedidos concluídos ali, como a gente pode ver, vocês estão aí com 8% apenas de pedidos concluídos. A gente acredita que o número ideal é acima de 13%, tá? Existem lojas com 50% de pedidos concluídos, mas cada situação é uma situação. O fato é que, atualmente, a loja de vocês está com uma quantidade muito baixa de pedidos concluídos. Então, se a gente observa esse cenário aqui, nos últimos 30 dias, a gente tem a possibilidade aqui de aumentar as visitas, esse percentual de visualizações, edição sacola, revisão de pedidos e conclusão de pedidos. Então, existe aí, né, muita possibilidade, muito potencial de crescimento, que a gente precisa descobrir agora o que é que está trazendo as pessoas por uma situação na loja e que elas não estão concluindo essas visitas em pedidos, né? A gente tem aqui os itens mais vendidos da sua loja, então aqui a gente já observa, né, uma falta de foco
na loja, até. A gente percebe ali no cardápio, a gente vai chegar lá ainda, mas muitos itens, e a gente tem itens aqui que sequer têm relação direta com o próprio nome da loja, sendo os itens mais vendidos, né? Então, a gente precisa analisar aí qual é o foco, qual é o principal objetivo de vocês, para a gente evidenciar os itens que vocês têm o foco mesmo, o principal objetivo ali, e fazer com que esses itens que estão mais relevantes aqui hoje não tomem a evidência, a relevância dos itens principais da loja. A gente precisa entender isso com vocês, e para isso, na sequência da análise aqui, eu já deixo aberta a possibilidade da gente fazer uma videoconferência para a gente trocar uma ideia e entender esse cenário aí com vocês, tá? Então, aqui vocês podem ver, né? A gente tem aqui hambúrguer e pizza como principal objetivo da loja, mas não é isso que a loja vende atualmente entre os itens mais vendidos, tá vendo? Os itens que tem como principal foco na loja, eles começam a aparecer aqui. Olha só para vocês verem. Tá vendo? Então, ela está trazendo muita relevância para itens que não são os itens principais da loja. Isso é um problema que a gente observa aqui. Tá? Vamos avançar um pouquinho aqui mais, para a gente ver o que está acontecendo com vocês aqui no que diz respeito à parte financeira. Essa parte aqui a gente passa mesmo para deixar um registro aqui na análise que fica gravada, né, para a gente saber como é que vocês estão evoluindo aí. Então, nós temos aqui, em julho, um faturamento de R$ 4.000. Em agosto, um faturamento de 2.570, então houve uma queda considerável aqui. Em setembro, nós temos 1.955, então segue a queda de um mês para o outro. Em outubro, a gente tem uma ascensão aí, a gente volta para a casa dos 3.300. Agora, em novembro, a gente já está com 3.300 também, né? E estamos na metade do mês. Então, pelo visto, a loja, mesmo em crescente, a gente acredita que a gente ainda pode extrair bastante coisa boa dela aqui, né? Vamos avançar aqui para ver o que vocês têm conseguido gerar com relação às avaliações. Vamos lá, nós temos aqui algumas avaliações, todas elas positivas, todas positivas, positivas. Tem uma avaliação negativa aqui, né? Já foi até publicada, não foi respondida. Uma única avaliação aqui que possivelmente tenha feito essa queda aqui nos números, né? Que está atualmente aqui 4,8. A gente precisa aumentar essas avaliações para a gente reverter esse quadro, apesar de que o número, né, a nota de avaliação que hoje não é um empecilho para a gente, não. 4,8 é uma nota relativamente boa. Vamos só dar uma passada aqui na aba Super, para a gente entender como é que estão aqui os critérios. Vamos lá. Vamos esperar a bênção carregar para a gente. Ok. Então, a gente percebe aqui, ó, um nível de experiência ruim, né? Precisa melhorar isso. O que está acontecendo aqui atualmente? O que está comprometendo o super restaurante são os cancelamentos, que estão altos, e os chamados. Justamente aqueles pontos que a gente verificou lá anteriormente, né? Quando a gente passou lá no desempenho, a gente identificou lá os cancelamentos e os chamados que estão prejudicando a gente aí um pouquinho. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui com a gravação. Ok. Acredito que está tudo certo. Vamos avançar. Ok, ok. Tudo certo? Certo. Então, precisamos melhorar esse nível de experiência do cliente,
né? A gente tem aqui 13 dias agora para isso, e os aspectos principais a serem considerados aqui são os cancelamentos e os pedidos com chamado, para a gente retomar esse posicionamento de super restaurante aí, tá? Seja possível vocês alcançarem o super restaurante na loja de vocês. Vamos dar uma passada aqui na aba Serviços e Soluções, que é onde a gente gosta de analisar algumas situações. Vamos lá. Ok, agendamento desabilitado para retirar benefícios, maquinona, flex ativo. Ok, vamos dar uma olhada para retirar aqui quanto tempo. A gente precisa saber aqui, tá? Em quanto tempo vocês conseguem entregar um pedido para retirada. Então, já manda para a gente no grupo aqui quanto tempo, fica legal para a gente colocar aqui. Está zerado, como você pode ver. E aqui, no que diz respeito à entrega flex, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está tudo certo. Ok, tranquilo. Então, aqui, nessa aba Serviços e Soluções, inicialmente seria mesmo o tempo da retirada ali, tá? Vamos avançar um pouco mais. A gente vê o que tem acontecido nessa aba aqui, seus clientes. A gente observa aqui qual o cenário. Olha só, 49 clientes novos no... Perdão, 49 clientes nos últimos 90 dias, uma entrada de 30 clientes apenas aqui, novos nos últimos 30 dias, e a recorrência é muito baixa. Olha só, apenas 6 clientes pediram 2 vezes ou mais no último mês. Esse é um ponto que acende para a gente um sinal de alerta, tá? Assim, a gente precisa entender junto com vocês aí o porquê dos clientes não estarem retornando. Ah, então, assim, as avaliações são boas, nós tivemos ali uma avaliação ruim apenas, mas não deixa de ser para a gente um sinal de alerta, para que vocês tenham um mix de produtos ali no cardápio, né? Mesmo com aquele problema de um tá tirando a relevância do outro, a gente precisa saber que existe um mix legal ali, né? Então, por quê? Só 6 pessoas voltaram a pedir na loja nos últimos 30 dias. A gente precisa entender esse cenário, tá? E a gente traz informações relacionadas a isso para vocês, caso a gente identifique aqui lá no grupo da gestão, beleza? Fica tranquilo inicialmente com relação a isso, mas a gente só consegue solidificar o negócio aqui no iFood a partir do momento que a gente consegue as duas situações. A primeira, a recorrência de clientes. Então, a partir do momento que a gente consolida, né, uma carta de clientes recorrentes e mantém sempre aberta a entrada de novos, é que a gente consegue escalar uma loja, fazer com que uma loja venda satisfatoriamente no iFood. Isso vale tanto para o iFood quanto para outros marketplaces, quanto para o canal de venda direto. Você só vai conseguir alavancar a partir do momento que você for solidificando ali uma base de clientes recorrentes. Isso mantém as vendas da loja e a gente trabalha com mais intensidade a entrada de novos, tá? Essa chegada de novos clientes, ela não pode parar, não. Mas vamos lá, não é esse o caso também aqui. Nós tivemos 30 e o que nos preocupa realmente aqui são apenas 6 de forma recorrente. É um pouco complicado isso para a gente entender esse cenário e a gente traz para você alguma solução para isso no grupo em breve, tá? Então vamos lá. Vamos avançar aqui para áreas de entrega, para a gente ver o que vocês têm feito. Vamos lá. Tudo certo aqui com a gravação. Ok. Perfeito. Voltamos para avançar aqui. Então, aqui a gente observa o quê? Vocês entregam até 5 quilômetros com a entrega própria, uso flex no restante, né? A gente precisa entender de você, com vocês aí, qual o critério que vocês adotaram aqui na marcação das áreas de entrega própria. Se vocês tiverem alguma coisa a dizer a respeito dessas áreas aqui, tá muito, tá pouco, dá para ir além, conforme
as condições de vocês aí atualmente com relação a empregadores. Agora, um ponto a ser observado aqui é esse tempo de entrega muito elevado, né? Então, assim, vocês estão pedindo 50 minutos para poder entregar, o iFood ele dá mais 10 minutos de tolerância, né? Como vocês colocam 40 aqui em 1 quilômetro, o cliente visualiza entre 40 e 50 minutos, a gente acredita ser um prazo de entrega muito elevado, muito alto, né? O delivery está cada vez mais exigente, as pessoas que pedem o iFood, elas são muito imediatistas, né? Tá com fome, saca ali o telefone do bolso, já faz o pedido, né? E quem tem fome tem pressa. Então, assim, eu peço para vocês, obviamente, com base na realidade aí, vocês avaliem a área de entrega que está aqui, nesse momento, e principalmente o tempo de entrega aqui, se ele realmente é necessário esse tempo de entrega tão elevado assim, começando com 40, 45, 50, 55, olha só, em 3,5 km, por exemplo, o cliente visualiza lá que vocês entregam um pedido com 1 hora e 10. Então, ali, pode ser que a gente esteja perdendo, né? Aquela questão lá da revisão de pedidos, adição à sacola. O cliente visualiza um tempo muito alto, ele recua e vai procurar uma loja que vai atender ele mais rápido, tá? A gente percebe aqui uma ação, né? Precisamos saber se é realmente isso aqui que vocês optaram por trabalhar, taxa de entrega grátis até 5 quilômetros. Traz para a gente a informação no grupo de como que vocês chegaram a essa definição, vocês estão precificadinho no cardápio lá, os preços que vocês têm no iFood, vocês já estão considerando essas taxas de entrega aqui grátis até os 5 quilômetros? O que vocês fizeram para isso? Para a gente trazer para vocês uma solução com relação à precificação, uma orientação com relação à precificação. Faz parte do nosso trabalho de gestão também, tá? Orientar vocês para que vocês se mantenham competitivos, né? Que vocês não anerem custos e fazem com que a loja fique assim viável aos olhos dos clientes. Então a gente vai fazer alguns levantamentos, até mesmo com base a concorrência de vocês aí, para a gente ver o que vocês têm feito, entendeu? Se está dentro do que a concorrência pratica, se está fora. Então, traz para a gente essa informação, para vocês trabalharem com taxa grátis aqui, até 5 quilômetros. Qual estratégia vocês utilizaram? Beleza? A gente fica guardando isso no grupo lá, que é importante a gente saber. Fechou? Vamos avançar aqui para a gente ver o horário de funcionamento da loja. Atualmente, pelo menos aparece aqui para a gente, né? A loja fica fechada domingo e segunda, então ela tá funcionando de terça a sábado. Vale ressaltar que são 2 dias extremamente importantes aqui, tá? Claro, obviamente vocês precisam ter um descanso, ter a folga de vocês, mas tanto domingo, para os produtos que vocês trabalham, para o nicho que vocês atuam, é campeão de vendas, e a segunda-feira ela pode surpreender vocês também aí, positivamente, tá? É um dos dias onde a maioria dos concorrentes optam por fechar depois de um final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, super carregado ali de pedidos, né, cansativo. A galera folga na segunda-feira e é onde quem abre pode nadar de braçada. Então, vocês estão hoje optando por fechar em 2 dos melhores dias da semana para o nicho de vocês, para os produtos que vocês trabalham, tá? Se vocês observarem o cardápio, não é muito comum as pessoas pedirem porções, pizzas durante a semana, mas aí, final de semana, a galera faz aquela programação toda, reúne a tropa toda ali para poder fazer pedido. Então, a recomendação é que vocês revejam o que vocês estão fazendo hoje, a gente respeita e entende, precisa ter um dia de descanso, enfim, né? Mas aí vale vocês ficarem cientes também que vocês estão deixando 2 dos melhores dias aí de fora. Só para que fique aí mesmo a título de orientação para vocês, tá? E o horário de funcionamento aqui, mesmo com esse horário aqui sendo
tendo essa constância tanto na abertura quanto no fechamento, o que a gente vê lá na aba desempenho é vocês cumprindo somente com 80% do que se propõe a abrir. Precisa corrigir isso também, beleza? Vamos avançar aqui para a forma de pagamento, para a gente ver quais estão habilitadas. Então, olha aqui, ó, ainda falta aceitar os termos sobre iFood Benefício. Traz para a gente essa informação no grupo, se vocês estão ok, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar também, mas não traz ônus nenhum para vocês, né? Uma forma de pagamento que vem crescendo bastante, vocês ainda não estão com ela habilitada aqui. Então, com relação aos pagamentos via aplicativo, vocês não têm controle. Via loja, tem algumas bandeiras de cartão aqui desabilitadas. Todas as máquinas hoje praticamente aceitam todas essas bandeiras. Aí fica aí a solicitação de que vocês tragam para a gente se a gente pode habilitar essas duas bandeiras que estão desativadas aqui no crédito. Olha só, débito já tem todas ativadas. Dinheiro está ativo aqui também, vale refeição, vocês não aceitam nenhum até o presente momento. É importante, tá? Vocês terem aí. Muitas pessoas tinham uma certa rejeição com os vale-refeição e devido às taxas, mas recentemente aí a gente já está observando um cenário diferente, onde o governo está colocando aí a redução, está propondo a redução dessas taxas. Tá? Então é importante que vocês possam contar com essas bandeiras aí, que são os vales-refeição. Beleza? Então não tem nenhuma aqui ativa, fica a questão aqui do iFood Benefício mesmo e dos cartões de crédito nessa parte aqui. Vamos avançar então. E a gente tem o perfil. Então a gente observa aqui o seguinte, olha para você ver, vocês têm aqui uma palavra-chave, tem outra palavra-chave e o nome da loja, certo? Quando a gente vem aqui para descrição, vamos ver o que vocês estão fazendo. Olha só para você ver, a descrição está até incompleta aqui. Com relação a isso aqui, vocês podem ficar tranquilos que o nosso time vai elaborar uma descrição, apresentar para vocês para a gente colocar aqui. Mas percebe que está deixando a desejar aqui a informação incompleta, né? A gente precisa que vocês reenviem essa logo de vocês para a gente, já que ela está cortada aqui no aplicativo, como vocês podem observar, tá? Já pode enviar essa logo para a gente aí no grupo. Essa foto de capa, inicialmente, a gente vai manter, mas conforme for, a gente vai precisar mudar isso aqui, tá? Porque ela traz as informações aqui do que vocês têm, mas não seria mais importante, talvez, um produto central aqui, não no canto. Mas vamos dar uma segurada no que diz respeito a essa capa aí. Telefone aqui, a gente pede aí a conferência, se é realmente esse telefone que vocês utilizam aí, caso o cliente tente entrar em contato com vocês. Observa que vocês estão numa categoria, certo? E estão vendendo produtos que não têm absolutamente nada a ver com a categoria. Conforme eu falei, os itens principais, os mais vendidos de vocês lá atrás, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com os produtos principais da loja. Então, para a gente, esse é um problema e a gente vai tentar resolver isso. Você vê aí, ó, temos a categoria X e temos aqui o produto principal da loja, está apresentado como destaque. Está tudo certo aqui. Só que aí, por que os produtos que não têm nada a ver com os itens principais estão sendo vendidos? É isso que a gente vai ver, identificar mais à frente aqui, quando a gente vier observar o cardápio. Mas vamos dar uma passada para finalizar essa parte aqui. Esse é o tempo de preparo manual de vocês atualmente. A gente precisa saber se faz sentido esse tempo, ou se esse tempo está pouco, ou se ele está muito, está com sobra. Por quê? Porque esse tempo soma-se ao tempo de entrega lá. Então, olha só para vocês verem. Quando vocês pegam, por exemplo, pedidos advindos ali da entrega parceira, vai somar o tempo do entregador, o deslocamento do entregador, mais o tempo de preparo manual aqui. É realmente esse o tempo que vocês precisam? Dá para melhorar isso? Ou vocês estão tendo problema com isso? Por ter a necessidade, talvez, de ampliar
Você pode, para mim, por gentileza, ali? Então, a gente precisa saber se esse tempo aqui faz sentido para vocês no momento ou se ele precisa de algum tipo de ajuste para cima ou para baixo. Beleza? Traz, por gentileza, essas informações para a gente lá no grupo. Fechou? Vamos avançar aqui. Vamos ver o que vocês têm aqui em promoções. Nenhuma promoção performando aqui. Então, provavelmente nenhuma promoção ativa também. Mas fica tranquilo com relação a isso. Inicialmente, né, aqui a gente vê algumas ativas, ó, mas não tem performance. Tá vendo? Não teve pedido, não teve pedido, não teve pedido, não teve pedido. É justamente isso aí que faz com que as lojas estagnem, né? Não ativam promoções que não fazem sentido, não performam absolutamente nada, fica esperando o resultado ali. Então, o que que a gente vai fazer? Após esses ajustes iniciais que a gente vai fazer, a gente vai trazer para vocês, né, lá no grupo de gestão, as informações sobre algumas possibilidades, algumas situações viáveis para a loja de vocês. Então, olha, faz isso, por isso, isso vai atrair o público X, isso vai te custar tanto, e isso vai te trazer o resultado X, ou algo próximo disso, entendeu? Então, vocês vão entender com a nossa orientação o porquê, o quando, o para quê e quanto vocês vão investir em cada situação. Mas não basta ficar ativando promoções a todos direitos, entendeu? Precisa entender o cenário, ver o que é viável, o que é inviável, o que é inviável a gente não ativa, o que é viável a gente analisa. Analisou, entendeu a viabilidade? Aí a gente parte para cima. Então, a gente vai trazer isso para vocês no grupo lá também, até para que vocês se sintam mais seguros até, né, em ativar qualquer campanha, qualquer promoção aqui dentro da plataforma. Cada loja tem sua particularidade, então, nem sempre o que uma loja aplica, ela vai fazer sentido para a outra, é uma outra falha que a gente observa muito as pessoas cometerem, né? Mas fiquem tranquilos com relação a isso, que logo, logo a gente traz informações aí para vocês, tá? A aba anúncios aqui, a gente passa só para ver se vocês estão com esses anúncios ativados, se não estão, ainda bem, tá? A gente não recomenda, principalmente quando a loja está muito mal estruturada. Por quê? Porque os cupons, por exemplo, as promoções, elas vão atrair uma venda para você. Você vai fazer um investimento? Vai, mas já vai trazer uma venda, né? A partir daquela venda, a pessoa tem um cupom, e está tudo certo. Esses anúncios atraem por visitas, então nem sempre essas visitas convertem em conclusão de pedidos. Então é onde as pessoas se ferram completamente no iFood, né? Porque elas têm situações objetivas, que são ações promocionais que atraem vendas, mas agora elas têm essa situação onde elas atraem visitas, e se essas visitas não convertem, quando converte, ela pode trazer uma conversão muito cara, entendeu? Mas vocês não estão com anúncio ativo, não ativo também. A gente, inclusive, reforça o pedido de que vocês, durante o tempo que vocês estiverem com a gente na gestão, não façam nenhuma intervenção por aí. A loja fica por nossa conta 100%. A preocupação de vocês é trazer informações para a gente aqui precisas, conteúdos que talvez a gente precise por aqui, e receber pedido, produzir, entregar. Essa é a parte de vocês aí, tá? Então, não façam intervenções aqui durante o período de gestão, que vocês acabam comprometendo até o nosso trabalho do lado de cá, beleza? Conforme vocês observarem, tem vários cenários favoráveis à loja, né? A partir do momento que a gente configurar tudo, estruturar tudo, a gente já vai começar a ver uma performance legal. E quando a gente se deparar com alguma situação, a gente tende a otimizar ainda mais aquilo que a gente já corrigiu, identificou, aplicou aqui, beleza? Vamos lá? Para finalizar, né? A gente vai passar aqui agora no cardápio. E eu acredito que vai ser até uma passagem bem rápida pelo cardápio, né? Porque a gente já identificou que a loja não vende os produtos principais,
Então, a gente observa uma mistura aqui muito grande de produtos, né? Olha só, a pessoa chega, ela já chega por uma situação, talvez, mas aí ela já vê uma coisa, já vê outra coisa, já vê outra coisa, tá algo assim realmente muito complexo, muito confuso. A gente gostaria de olhar com vocês a possibilidade de uma padronização nesses preços aqui. Se possível, a gente arredondar tudo aqui com terminações, tá? 90, 50. Tá muito confuso aqui, ó. Um item termina em 99, outro 24, outro 74, outro 98. Legal uma padronização aqui nesses preços. Traz para a gente essa informação, por gentileza, lá no grupo de gestão. A gente vai precisar fazer uma reestruturação nesse cardápio, porque hoje a gente observa que não tem uma estrutura legal de cardápio. O que seria uma estrutura legal? Algo que faça com que o cliente chega, se mantenha nesse cardápio aqui até a conclusão, que a gente está vendo claramente que não é o que tem acontecido, né? Existe muita perda ali na adição à sacola, revisão de pedido e conclusão, até mesmo no que diz respeito à visualização, né? Então, a gente precisa otimizar isso, então a gente já pede para vocês a autorização aí, para poder estar fazendo essa reestruturação no cardápio de vocês. Inicialmente, a gente não vai fazer ajustes ou criação de itens, a gente precisa pegar isso que tem pronto aqui e reestruturar tudo. Depois que a gente reestruturar isso tudo, sim, a gente vai entrar com algumas sugestões, criação de produtos, tá? Mas inicialmente não, só mesmo reestruturar o que tem, até mesmo para depois de estruturado de verdade, a gente poder identificar quais são as possibilidades na loja de vocês. Tá? Então, aqui, quando a gente entra aqui, só para poder termos uma noção mesmo aqui, a gente entra aqui e observa que o item mais vendido da loja nos últimos 30 dias, ele não tem relação direta com os itens principais, que é o angu. A gente vai, a gente vai lá no cardápio de novo, vamos dar uma olhada nesse item, para a gente ver onde ele está. Olha só para vocês verem. Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Ele vai aparecer aqui embaixo. Olha o quanto as pessoas estão tendo que percorrer o cardápio de vocês até chegar nesse item que está sendo mais vendido. Provavelmente esse item está sendo mais vendido por conta dessas promoções aqui, ó. Tem uma promoção ativa aqui que está fazendo com que ele seja talvez o mais vendido, entendeu? A promoção aqui é essa tag, né? E a gente precisa identificar isso. Mas fiquem tranquilos aí com relação a isso, que logo, logo a gente já vai reverter esse quadro aqui, tá? Então, a gente observa isso, inicialmente. Quando a gente entra no cardápio de vocês como cliente, a gente está vendo muito isso aqui, ó. A gente está vendo muito isso aqui, repetindo lá, ó. São as imagenzinhas que alguém colocou, são essas imagens aqui, fica repetida, essas imagens sem qualidade nenhuma. Eu entendi o propósito, que inicialmente ela está tentando mostrar aqui quantas fatias uma pizza tem. Então, ele tem uma pizza cortada em 4, outra cortada em 6, outra cortada em 8, mas as imagens estão horríveis, tá? Elas não são atraentes, não são bonitas, tá? A gente precisa melhorar muita coisa aqui. Então, é isso, tá? A gente acredita que até pelo fato da pizza ser o item principal de vocês, ela não está vendendo justamente por isso, tá? Quando a gente entra aqui, a gente vai se deparando com essas imagens aqui, ó, e a loja fica horrível com essas imagens assim, sem qualidade, com essa tentativa de explicar aí, teve uma boa intenção, né? Mas, enfim, não é isso que o cliente espera ver na loja. Aí, quando a gente vem aqui, ó, a gente vai abrir uma dessas pizzas, vamos ver o que foi feito aqui dentro. Olha só, nós temos aqui uma pizza com molho de tomate, mussarela, presunto, calabresa, lombinho canadense, bacon, milho, azeitona, cebola e pimentão. E olha a foto. A foto não tem absolutamente nada a ver com a descrição do item.
Então, assim, a partir do momento que o nome não bate com a descrição e com a imagem, a gente possivelmente perde no que diz respeito à visibilidade da loja, entendeu? Então, são alguns aspectos aí, aparentemente simples, mas não é tão simples assim, né? Que a gente precisa corrigir na loja de vocês, e a gente conta com vocês a partir de agora, tá? Para a gente fazer essas intervenções. Fiquem tranquilos aí que, com relação a preços, a gente não faz nenhuma alteração sem o consentimento de vocês. Caso a gente venha sugerir alguns itens, alguns combos aqui, algumas promoções, vocês estarão cientes de tudo, beleza? Então, fica tranquilo com relação à precificação. Não precisam fazer mais intervenção, mais uma vez, não precisa fazer intervenção na loja. A partir do presente momento, ela fica 100% sob o nosso controle aqui, fechou? Então, fico aqui, eu vou encerrar agora a análise, não tem muito o que a gente olhar aqui, a gente precisa fazer logo essa reestruturação de cardápio, e eu fico aguardando o retorno com base nesses pontos que a gente identificou aqui, tá? Na sequência, ô Wagner, a gente vai precisar fazer uma videoconferência de algo em torno de 15, 20 minutos aí no máximo, para eu poder entender alguns aspectos, entender um pouco mais aí da sua loja, para a gente avançar nisso aqui, tá? Então, termina aí de ver, tranquilo, a análise, e traz para a gente todas as respostas com base no que você viu. Posteriormente, a gente agenda esse bate-papo aí, para a gente deixar tudo redondinho, beleza? Até mais. Aguardo o posicionamento de vocês através do grupo lá. Vamos que vamos para cima.